Vamos então para o nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje é o 172, Ante o Cristo Libertador. Nós temos reparado que nesses últimos encontros, seguindo aqui nessa sequência final dos textos desse livro, nós temos falado muito sobre Jesus. Então, em outros textos anteriores, nós vimos sobre situações diversas do nosso cotidiano, da nossa vida espiritual, da nossa vida religiosa. Então, vários temas que foram apresentados, trazendo para nós reflexões importantes para a nossa compreensão e para o nosso amadurecimento também. E só que nesse reta final agora, Jesus tem sido o tema mais recorrente apresentado por Emmanuel em várias das suas características, principalmente chamando a atenção pelo modo como nós nos afinizamos com a sua mensagem, sempre procurando nos esclarecer sobre a ideia de religião e religiosidade. No caso da religião cristã, ela é trazida para nós como Jesus, sendo a referência maior, apresentando diversas formas de entrar em sintonia, entrar em conexão com Ele, e isso acaba muitas vezes trazendo para nós uma certa confusão, porque nos coloca numa posição de superficialidade na vivência dos ensinamentos que são trazidos. Superficialidade porque nós entramos naquela ideia de que basta nós, através, como foi dito em outras passagens, em outros textos que nós estudamos, levantarmos bandeiras, utilizarmos faixas, utilizarmos camisetas, panfletos, frequentarmos ambientes, falarmos mesmo sobre Jesus, que isso já seria suficiente para que alcançássemos essa importante e profunda transformação de que todos nós necessitamos. A própria ideia do porquê seguir Jesus acaba sendo para nós muito confusa, se nós não nos aprofundarmos naquilo que nós temos falado, inclusive, durante essa semana, a respeito da filosofia que é apresentada por Jesus, e não simplesmente vendo-o como sendo o fundador de uma religião e sendo aquele que é colocado na condição de Salvador. Porque a pergunta que nós fazemos é, se Jesus é o Salvador, ele está me salvando do que exatamente? E aí então nós vamos criar todo aquele ambiente de sofrimento, de dor, aquele ambiente infernal, e para que nós não caiamos nessa condição, nós optamos pelo Salvador. Então, ficamos sempre naquela linha intermediária entre a dor e a felicidade, e Jesus é para nós esse grande Salvador, sem assumirmos as responsabilidades pela transformação necessária pela nossa própria conquista da salvação, da felicidade. Então atribuímos a Jesus a responsabilidade da salvação, desde que nós o aceitemos como sendo aqueles que se aproximam exteriormente e superficialmente da sua mensagem. Então, ao estudarmos o cristianismo, e a partir da perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta, nós somos o ponto central dessa filosofia. Por que ponto central? Porque tudo depende de nós. A nossa responsabilidade, as nossas escolhas, o modo como nós vivemos. Então, se nós temos, como aprendemos na doutrina, o livre-arbítrio, que é aquela lei suprema para todos nós, uma condição inviolável, como nós entendemos, daquilo que o próprio Criador, Deus mesmo, ofereceu para todos nós. Temos o direito de fazer escolhas. Mas, junto a essas escolhas, nós aprendemos também sobre as responsabilidades que dizem respeito àquilo que nós decidimos, ou seja, causa e efeito. Então, quando começamos a expandir a nossa mente e nos observarmos como sendo também forças criadoras, nós entendemos que a posição de Jesus não é aquele salvador que vai salvar aquele que não deseja essa transformação,
mas é aquele mestre, é aquele professor, é aquele instrutor que vai nos dar a direção para onde seguiremos através do nosso livre-arbítrio. Então, não importa o tipo de culto que eu dedico a Jesus, o que importa é a forma que eu vivo a partir dos seus ensinamentos. Porque o culto, e nós vemos isso infelizmente com uma frequência e com muita tristeza, eu vejo isso também, vemos uma grande massa de fiéis viverem exatamente essa condição de seguidores de uma religião sem viverem aquilo que ela ensina. Porque vivem com paixão, mas não conseguem compreender, não vivem com a razão para compreender exatamente o real sentido dessa proposta existencial que nos foi apresentada. Então, de todos esses ensinamentos que nós temos tido nesses últimos encontros, nesse conjunto final de mensagens que são apresentados para nós aqui no livro Fonte Viva, nós temos então visto, falado até com uma certa repetição, já que, embora nós tenhamos ali alguns aspectos diferentes observando aquilo que Jesus apresenta para nós acabamos caindo no mesmo ponto. Porque a partir do momento que nós entendemos o real sentido dessa mensagem, nós conseguimos aplicá-la nas diversas situações que dizem respeito à nossa vida. Então, entendendo que Jesus é aquele que veio trazer a mensagem, que essa mensagem tem a proposta de nos transformar para entrarmos em sintonia com essas leis naturais, com essas leis universais, e a partir dali, como uma consequência natural, chegaremos a esse equilíbrio que nós tanto desejamos e que também, por consequência natural, alcançaremos a condição de felicidade. A partir dessa ideia, tudo aquilo que é falado sobre Jesus, sobre a sua mensagem, ela se encaixa de uma forma tão como é que eu vou dizer para vocês? É algo tão perfeito se encaixando nessa mensagem, que não importa mais qual é a forma que nós observamos esses ensinamentos. Eles sempre vão convergir para o mesmo ponto. Por isso, então, é a ideia que nós vemos que, cada vez que nós falamos de Jesus, falamos sobre o cristianismo e falamos sobre a filosofia cristã, nós sempre falaremos sobre as mesmas coisas. Então nós já olhamos Jesus não como uma figura religiosa. Nós olhamos o Evangelho não como sendo um livro religioso. Nós vemos Jesus como sendo uma referência moral e vemos o Evangelho como conjunto desses ensinamentos. E aí, só simplesmente cabe a nós a vivência prática daquilo tudo. Se nós demonstramos, através de um sentimento de amor, de um sentimento de afeição, nós desejamos exteriorizar através das nossas práticas religiosas, isso cabe a cada um. Mas o mais importante de tudo é que, junto a essa demonstração, seja uma demonstração pública, seja algo restrito à comunidade onde eu me encontro, da religião que eu professo, tudo isso só terá sentido se vier completado com a vivência no cotidiano, através das ideias, através daquilo que nós dizemos e daquilo que nós fazemos. Esse tripé está sempre presente quando nós fazemos uma autoavaliação. Ok, né? Beleza. Bom dia, pessoal que chegou. Então, quando nós fazemos essa autoavaliação, porque nós lembramos que é uma escala que traz para nós sempre um resultado final. Nessa escala nós começamos o que eu penso a respeito da vida, o que eu penso a respeito daquilo que eu desejo, das minhas intenções, dado o modo como eu observo as coisas que acontecem à minha volta, as pessoas que estão à minha volta. Isso é o que eu penso. Eventualmente eu posso exteriorizar os meus pensamentos através da palavra, me comunicando com as pessoas, demonstrando exatamente aquilo que eu tenho como conteúdo. E também, muitas vezes, eu acabo transformando isso numa ação. Então, tudo parte do pensamento, acaba se transferindo para o modo como eu me comunico, através dessas ideias, e depois vem, então, as atitudes que eu tomo. Tudo isso mostra exatamente aquilo que eu sou.
O que exatamente eu tenho como valores dentro de mim? Então essa proposta que nós temos dessa filosofia vem exatamente equilibrar todos esses nossos valores para que isso venha como consequência, traga como consequência algo positivo, algo construtivo para todos nós, visando exatamente esse nosso crescimento espiritual. Não mais a ideia da salvação, não mais a ideia do paraíso, tampouco o temor por aquela ideia do inferno, mas simplesmente nos colocando na condição de criaturas com uma força criadora, com o poder de fazer escolhas, que simplesmente vai receber como resultado daquilo que faz os efeitos propostos por essa lei universal de causa e efeito. Então, quando nós estamos falando de Jesus, nós já sabemos exatamente todo o conjunto que é apresentado para nós dessa proposta filosófica que chega aqui diante de nós e que nos oferece um caminho. E que, lembrando sempre que essa proposta filosófica, ela é uma proposta filosófica universal, não é restrita a essa religião. A partir do momento em que ela faz parte de uma lei natural, todas as verdadeiras escolas filosóficas, escolas religiosas, vão apresentar o mesmo conjunto filosófico. Porque não temos, assim como já vimos naquela mensagem publicada por Leonardo Boff, falando sobre o encontro com Dalai Lama, que todos nós conhecemos, qual a melhor religião que existe? E aí uma pergunta capciosa que foi apresentada por Boff para a sua santidade, o Dalai Lama, esperando exatamente que ele tivesse ali uma tendência exatamente para o budismo tibetano, que é a religião a qual ele representa. E aí então a resposta foi: a melhor religião é aquela que te faz um homem de bem. E aí começou a apresentar todas ali as mudanças positivas que uma religião pode oferecer. Então nós lembramos que todas as religiões que conseguem transformar um indivíduo numa pessoa de bem, é uma religião verdadeira. Não importa de que forma que ela se apresenta na sua aparência, porque essa aparência vai depender da sua arquitetura, da sua estrutura, das estruturas das suas instituições, vai depender das práticas ritualísticas, das práticas sacramentais, vai depender da sua hierarquia. Cada religião tem a sua, já que ela foi construída em cima de uma cultura, em cima de uma proposta. Mas muito mais agora do que nós olharmos o exterior, de que modo que as religiões se apresentam para nós, fazendo ali a sua publicidade, fazendo a sua propaganda, afinal de contas ela está se mostrando presente. Nós fazemos a nossa propaganda a partir do momento em que nós nos apresentamos com uma pequena produção. É o perfume que nós usamos, é o estilo de cabelo, o estilo de roupa. Isso não deixa de ser a nossa autopromoção. Da mesma forma, as religiões também se apresentam com essas características para promover exatamente as suas ideias. Mas aí nós saímos então dessa visão terrena, dessa visão, vamos dizer assim, a presença social dessas instituições, e começamos a olhar exatamente a sua função espiritual. E é claro que nós vamos encontrar muitos equívocos na forma como essas instituições se desenvolvem hoje. Sempre tentando apresentar aquelas ideias, muitas vezes equivocadas, de uma felicidade terrena, de uma parceria com Deus, em que nós fazemos ali as nossas barganhas, em que depende da nossa presença dentro dessa religião, já vai ser suficiente para que nós nos transformemos em homens de bem. Os espíritos incansavelmente trazem para nós que uma religião sem a vivência é uma religião morta. Ela alimenta a nossa paixão, ela alimenta a nossa fé, mas ela não produz o efeito principal, que é exatamente fazer com que nós nos espiritualizemos. As consequências dessa espiritualização virão exatamente através da felicidade, através do equilíbrio, através da supressão de toda a dor que infelizmente nos atinge. Então o fato de nós nos espiritualizarmos já nos coloca numa condição mais elevada diante do mundo material que nós vivemos hoje. Então ou nós somos materialistas, ou nós somos espiritualistas. A função dessas escolas é de nos espiritualizar.
se elas não cumprem esse papel, elas precisam passar por essas transformações. Diante de tudo isso, nós temos então a forma como a doutrina espírita observa, não apenas o cristianismo, mas observa todas as filosofias. Ela traz para nós como ponto fundamental, independente de qualquer prática, né, porque nós temos ali, ainda vivemos essa confusão de termos ali as nossas práticas ainda. Basta a gente lembrar que o fato de nós iniciarmos uma atividade, fazendo uma prece inicial e uma prece final, é uma prática religiosa que nós temos. E se nós não fizermos essa prática, significa que nós não teremos, então, as bênçãos de Deus para fazer com que o nosso trabalho funcione? E aí, então, nós vamos fazer o quê? Entender exatamente qual é o sentido da prece, como nós temos estudado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a prece? De que forma que ela funciona a prece? Aí nós vamos entender que essa prece que nós fazemos, na verdade, é de fato solicitando o amparo e apresentando o nosso agradecimento. Não é simplesmente um ritual. Então, dentro da doutrina, dentro de outras religiões, nós temos tantos e tantos rituais que nós ainda não conseguimos nos libertar, ou fazemos tentando acertar, mas ainda nos prendendo a essas práticas. Então nós temos ali a cor da roupa, a forma como se inicia uma reunião, o entendimento que nós temos sobre as obras que são apresentadas. No caso, por exemplo, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós pegamos esse livro muitas vezes colocando-o como um livro sagrado. Muitos e muitos de nós ainda interpretam essas obras como sendo esse é o livro religioso da doutrina espírita, e não é. É um livro que faz parte de uma coleção, é um livro que faz parte de uma enciclopédia, que nada mais é do que uma coletânea de conhecimentos que nós adquirimos. Mas nós atribuímos a ele o peso do sagrado, da mesma forma como nós fazemos com outros tantos livros sagrados. Por isso mostra que nós ainda, embora tenhamos uma filosofia que procura nos espiritualizar, nós ainda continuamos presos a essas interpretações, por uma questão de hábito. Mas são hábitos que nós gradativamente vamos então, dissolvendo da nossa vida espiritual, desse aspecto de religiosidade que nós estamos aprendendo a desenvolver, valorizando de fato muito mais a religiosidade do que a religião. E aí então todas as instituições vão começar a ver o indivíduo como espírito, e não ver como uma pessoa que precisa ser feliz ainda nessa condição em que ela se encontra, o que não vai conseguir alcançar agora. Então, de tudo isso que nós vemos sobre Jesus, conhecendo-o cada vez mais, conhecendo o trabalho que ele faz, conhecendo tudo aquilo que é oferecido para nós como um caminho de elevação, não como um caminho de salvação. Como caminho de elevação, porque a salvação dá a impressão de que, a partir do momento em que você é salvo, você já não corre mais risco nenhum. Só que esse entendimento de salvação para nós mostra exatamente essa elevação espiritual que nós temos gradualmente e, consequentemente, nos libertando também das imperfeições morais que trazem para nós tanto sofrimento. E nós sabemos também que isso demanda muito tempo e muito esforço, que não é algo que acontece de uma hora para outra, independente da intensidade da minha fé, mas vai depender exatamente da intensidade do trabalho que eu realizo a partir das inspirações que essa fé me proporciona. A Mariana colocou: bons hábitos não trazem luz no caminhar? Sem dúvida. Os bons hábitos sempre têm essa proposta de fazer com que nós nos equilibremos cada vez mais. Então os hábitos, e a direção também, Mariana, que a gente coloca é: o que nós entendemos exatamente como bons hábitos? São os bons hábitos alimentares, são os bons hábitos sociais, são os bons hábitos morais. Nós vemos então um conjunto de bons hábitos que nós precisamos então fazer com que se tornem rotina, se tornem para nós algo natural. E aí, conforme a gente vai vivendo esses bons hábitos, nós naturalmente vamos então entrando em sintonia com essas leis universais que são apresentadas para nós através do Evangelho. E aí entendemos então, o Evangelho é uma coletânea que sim, traz para nós a história de uma grande personalidade, traz para nós todos os dramas daquele momento, da sua vivência aqui no mundo físico, mas o mais importante de tudo, traz os ensinamentos morais.
que talvez sejam aqueles que são menos observados, porque mostra a presença dessa personalidade que passa a ser então adorada. E se nós nos esquecemos então daquilo que veio de fato trazer. É como se nós admirássemos a pessoa e não prestássemos atenção naquilo que ele dissesse. E aí então nós continuamos hoje, através desse nosso aprendizado, admirando sem dúvida nenhuma a elevação, ou a importância, o quilate, o brilho que esse espírito tem, mas sem deixar de observar a sua principal função, a sua principal missão, que foi trazer para nós um novo modo de viver, uma filosofia que nos traz uma outra proposta existencial. Então, conforme a gente vai vivendo com essas mudanças de hábitos, mudando então o nosso estilo de vida e tudo mais, nós naturalmente vamos entrando em sintonia, porque como eu falei para vocês já em tantos estudos que nós já fizemos, a sintonia ela acontece de uma forma absolutamente natural. Basta simplesmente que eu não preciso acreditar em nada. Porque nós pensamos que para alcançar a felicidade espiritual, eu preciso necessariamente estar vinculado, estar credenciado dentro de uma instituição terrena, de uma instituição humana, para fazer com que eu tenha acesso ao mundo espiritual. Então, mesmo que eu não acredite em nada, nós já falamos sobre isso, sobre o ateísmo, por exemplo, que nós acreditamos que uma pessoa que seja ateia é uma pessoa do mal, pelo fato dela não acreditar em Deus. Então, na verdade, nós estamos julgando a sua crença, julgando a sua fé, e não observando os seus valores. Que, por N motivos, eu posso deixar de acreditar numa religião, uma experiência frustrante que eu tive, uma decepção, observando o comportamento dos representantes dessas instituições, isso faz com que eu me reserve, dentro das minhas crenças pessoais, na ciência, na humanidade, na natureza, seja lá onde for, e eu continue vivendo então a minha vida com todos os valores que eu mesmo desenvolvi no decorrer da minha trajetória. Então acreditar ou não acreditar é uma questão pessoal, mas são os valores que vão determinar de fato se eu vou ser feliz ou não vou ser feliz. E eu naturalmente então vou me aproximar, vou entrar em sintonia com essas leis naturais pelo simples fato de eu estar vivendo essas mesmas leis no meu cotidiano. Então eu posso não acreditar em nada. Não acredito em espírito, não acredito que exista alguma coisa depois do mundo material, não acredito que exista uma entidade suprema que esteja ali na regência das nossas vidas. Mas no momento em que eu me deparar com a vida depois do mundo material, pelo processo natural da morte, eu vou me encontrar exatamente no ambiente moral que eu construí durante a minha vida. Então nós não somos selecionados, nós não passamos por uma triagem. É uma questão de afinidade absolutamente natural daquilo que nós vivemos com as vibrações que estão presentes na nossa vida espiritual. Por isso, então, entendermos quem foi Jesus, qual foi a sua proposta, quais são os seus ensinamentos, depois começarmos a viver nossas vidas dentro desses padrões que são apresentados para nós, que também não são obrigações. A lei de causa e efeito fala, olha, se você estabelecer uma sintonia elevada no seu modo de viver, você terá ali respostas positivas. Se você prefere viver dentro das propostas que o mundo material pode oferecer, com as suas sensações, com os seus prazeres, com suas ilusões, absolutamente natural, porque se a nossa realidade é uma realidade espiritual, por que nós insistimos em viver uma realidade material? Então somos nós, na verdade, que nos distanciamos. É aquilo que nós conversamos ontem a respeito daquela grande estrela, daquele grande sol, que representaria a felicidade, que exerce sobre nós uma gravidade, uma força gravitacional, que vai constantemente nos atraindo em direção a ela. Se nós não queremos seguir essa atração, é uma opção nossa, nós resistimos a ela. Mas aí quanto maior a nossa resistência, maior é o apego que nós temos a essas
ilusões, emoções, sensações e prazeres do mundo material e, por consequência também, as suas dores. Já que nem sempre nós conseguimos satisfazer tudo aquilo que nós desejamos. Seja no campo afetivo, seja no campo social, no campo das sensações. E aí então nós acabamos, por essa nossa resistência, nós mesmos as condições, obrigado, Cindizinho, nós mesmos criamos condições que acabam nos trazendo esse tipo de sofrimento. Então, muito bem, aqui nesse nosso estudo de hoje, após essa introdução que se tornou aqui praticamente o nosso estudo, porque nós, como eu falei para vocês, falarmos sobre Jesus, a partir do momento em que nós estamos compreendendo já o real sentido dessa filosofia sobre nós, não importa qual o aspecto que nós abordemos, sempre nós vamos falar das mesmas coisas. E aí nós vamos dizer assim, quer dizer então que nós não precisamos falar mais sobre isso? Não, pelo contrário. Primeiro nós desenvolvemos aquele entendimento inicial. Depois vem o reforço para que isso se torne de fato para nós uma realidade. E não apenas um capítulo, uma matéria que foi entendida. Mas agora é uma proposta, mais uma vez utilizando sempre a expressão filosófica, que nós vamos viver no nosso cotidiano. A Guizan colocou, né, porque pedindo e orando, acreditando piamente no Deus superior e Jesus, o que nos leva a ter momentos de ira sem querer, exatamente por causa da nossa personalidade. Né, nós temos ainda, apesar quando nós acreditamos, quando nós mentalizamos, isso é a nossa mente que está buscando essa sintonia. As nossas emoções acabam sendo alimentadas, os nossos sentimentos, mas aquilo que nós somos ainda acaba sendo mais forte. Mas é um processo natural que nós vamos mudando com o passar do tempo. Nós somos impulsivos, nós vivemos ainda muito em função do instinto. Então, quando nós estudamos a natureza animal, que nós já chegamos a abordar sobre isso muitas vezes, a natureza animal mostra que, se nós queremos entender a nossa natureza, basta a gente olhar um animal no meio do seu ambiente. Como os animais se comportam? Eles são movidos pelo instinto da reprodução, pelo instinto da violência, protegendo o seu espaço. Eles são agressivos, porque exatamente a sua sobrevivência depende desse tipo de comportamento. Aí nós saímos da selva e começamos a observar os animais domésticos, que embora ainda sejam instintivos, já são mais dóceis, exatamente pela convivência que eles acabam tendo, pela proteção, pelas facilidades que são apresentadas. Saindo desse ambiente dos reinos inferiores, né, da condição inferior do reino animal, nós começamos a entrar então agora no nosso reino nominal, onde nós, espíritos agora, já nessa condição humana, nos encontramos. Ou seja, nós trazemos aqueles mesmos instintos, só que, claro, já muito mais equilibrados, muito mais desenvolvidos, mas ainda temos o nosso instinto de reprodução. Tanto é assim que nós buscamos os prazeres. Os animais também buscam os prazeres. Só que nós, através do nosso intelecto, nós criamos situações em que os prazeres chegam para nós de uma forma muito mais tranquila. Basta perceber, por exemplo, né, qual animal que não gosta de um sorvete de chocolate num dia de calor? É claro, ele tem o paladar dele e o chocolate é um paladar agradável. Ele gosta de um ambiente calmo, ele gosta de carinho, ele gosta de tudo. Então, na verdade, nós estamos mudando apenas de faixa evolutiva, mas os princípios são os mesmos. E conforme nós vamos evoluindo, dentro do campo moral, dentro do campo espiritual, dentro do campo intelectual, nós vamos naturalmente controlando mais esses instintos. Então nós ainda trazemos. Então os espíritos trazem para nós assim uma ideia de 3 estágios da nossa evolução. Primeiro um instinto, que é aquele mais primitivo. Depois, no segundo estágio, vem a razão, quando o nosso intelecto começa a chegar numa condição de equilíbrio. E depois nós chegamos na parte das emoções, que é onde nós chegamos na condição mais sublime, na condição mais elevada.
Então nós temos ali nesses 3 estágios. Só que não significa que a gente vai saltando de um para o outro. É uma mudança natural, uma mudança gradual. Nós começamos a sair daquela fase mais agressiva, começamos a ter ali aqueles flashes de lucidez da razão que vai controlando o nosso comportamento. Chega um momento em que nós começamos a ficar mais controlados, que nem tudo se torna tão provocativo para nós, mas tem situações em que a gente sai um pouquinho do equilíbrio. Nós começamos a desenvolver um pouco mais da paciência, um pouco mais da tolerância, começamos a ter um pouco mais de resistência diante dessas provocações. Daí nós vemos então aqui na nossa sociedade, que na verdade nós temos aqui o nosso planeta como sendo ali um grande museu, né, onde se encontram ali expostos as situações mais variadas da natureza humana. Tudo, o ambiente que nós vivemos, a nossa condição evolutiva, os nossos valores, a nossa personalidade, os estímulos que nós recebemos, tudo isso faz parte desse processo de aprendizado. Mas quando nós naturalmente caímos para o tema principal, né, para a espinha dorsal do nosso estudo de hoje, que é falar sobre os ensinamentos de Jesus, nós temos essa proposta exatamente para dizer que, embora nós tenhamos o nosso instinto, as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa conduta pautada, regrada, a partir dessa filosofia, vai fazendo com que nós, paulatinamente, vamos então atingindo esse estado de equilíbrio. Não que nós estejamos imunes, porque estarmos aqui vivendo no mundo de provas e expiações já denota claramente a categoria em que nós nos encontramos, de espíritos ainda imperfeitos, espíritos passando por esse processo de transformação. No momento em que nós atingimos um grau elevado, em que nada mais aqui nesse nosso mundo provoque em nós algum tipo de equilíbrio, não de interesse, porque dá a impressão de que o espírito, quando ele ascende a uma categoria mais elevada, ele deixa de ter interesse pelo mundo material. Pelo contrário. Aqui se encontram ainda os nossos afetos, se encontram ainda situações em que nós podemos desenvolver missões importantes, aperfeiçoando cada vez mais os nossos valores, missões caritativas, missões sociais. Então o mundo de provas e expiações continua sendo para nós um ambiente de interesse. Mas porque nós estamos interessados, não que nós estejamos presos a ele. Então o espírito, quando ascende a essa categoria mais elevada, significa então que as provocações e as dores desse mundo já não têm mais nenhuma importância nem necessidade para ele. E ele começa então a trilhar uma jornada, né, compatível com o seu grau de evolução. Mas enquanto nós estamos aqui, é porque nós estamos ainda necessitando desse aperfeiçoamento. No livro Céu e Inferno, nós vamos ali vamos estudar várias entrevistas que Kardec fez com espíritos, 60 e poucas entrevistas, 64, 63 entrevistas, eu não me recordo, e nós teremos ali espíritos das mais variadas condições. E a primeira categoria vem exatamente dos espíritos felizes, que são aqueles espíritos que viveram naquela encarnação, na última encarnação que eles tiveram antes daquela entrevista, a última encarnação no mundo de provas e expiações. Seria assim a comunicação de despedida de um mundo de provas e expiações para viver num mundo regenerado. Não do mundo em regeneração, que é o que acontece com o nosso planeta hoje, mas um mundo já regenerado, porque eles também são espíritos regenerados. E como o próprio nome diz, regenerado vem da ideia exatamente de consertar, de reparar, de ajustar tudo aquilo que diz respeito à sua natureza. Então estar regenerado seria estar curado. Mas se nós usarmos a expressão curado, dá a impressão de que as nossas imperfeições seriam uma doença. Não é o caso. Então a regeneração vem exatamente da ideia de aperfeiçoamento. Então nós teremos ali espíritos regenerados, que são esses espíritos felizes, são espíritos bons, que aparecem em outra categoria. Depois vamos vendo ali até as categorias mais inferiores.
dos espíritos mais sofredores, dos espíritos endurecidos, dos espíritos que cometeram ali atos gravíssimos contra si mesmos, como é o caso dos suicidas. Então nós sairemos das categorias mais elevadas aqui no mundo até as categorias mais inferiores aqui no nosso mundo. E nós teremos oportunidade de ver ali os diversos estágios em que nós vamos passando para alcançarmos essa nossa evolução. Aqui nesse nosso, então, tema de hoje, para a gente poder aqui já concluir o nosso raciocínio, ante o Cristo libertador. É o tema do nosso estudo e só esse tema já abrange muito daquilo que nós conversamos agora. O Cristo libertador. Por que é o Cristo que liberta? É Ele que detém as chaves que abrem as portas dos cárceres que nos prendem? Ou ele é exatamente que mostra para nós, aponta a direção e demonstra para nós a forma como nós vamos conseguir nos libertar das nossas imperfeições? A passagem que é sugerida aqui por Emmanuel para nós, do livro de João, capítulo 10, versículo 7, simplesmente, eu sou a porta. E aí nós vemos muitas daquelas passagens do Evangelho em que Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Quando nós observamos apenas a ideia imediata, inicial, que é apresentada a partir dessa expressão, nós entramos exatamente no campo da adoração. Eu tenho que seguir Jesus porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nos esquecemos do trabalho que nós temos que realizar a partir daquilo que foi trazido. Então ele diz para nós que eu sou a porta. Diz aqui o texto para nós. Segundo os léxicos, os dicionários, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Essa é a definição dos dicionários para porta. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Mais uma vez aqui, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então, esse simbolismo trazido para nós da porta que representa Jesus, nós podemos imaginar que a nossa vida aqui no mundo, né, ou melhor, no nosso mundo, é aquele grande corredor com várias portas de um lado e de outro. Portas com cores diferentes, com tamanhos diferentes. Quando nós ouvimos através das portas sons diferentes, cheiros, aromas diferentes. Portas que cada uma apresenta então os seus atrativos. E no final desse corredor nós temos ali uma porta, daquelas que aparecem no filme, aquela porta fechada, mas que em volta dela aparece aquela luz forte e brilhante.
E aí então nós olhamos para aquela porta, mas nós nos interessamos não pela luz que ela emite, mas nós nos importamos pelos estímulos que são apresentados por essas tantas portas. E aqui foi apresentado por Emmanuel para nós a porta do poder, a porta da riqueza, a porta dos prazeres, portas falsas, né, utilizando aquela expressão antiga que nós tínhamos do programa do Silvio Santos, as portas da esperança, só que são falsas portas de esperança, que apresentam para nós várias facilidades, trazendo para nós uma ideia de felicidade, que é uma felicidade ilusória, mas que por serem muito atrativas, e como nós lembramos, né, também, utilizando a própria palavra de os ensinamentos de Jesus, fala sobre a porta larga e a porta estreita. A porta de Jesus é aquela porta estreita que tem aquela luminosidade irradiando dela. As demais são portas enormes. Portas, portões, portais, portas de madeira, portas de aço, portas de grade. E podemos aí estimular a nossa imaginação para imaginarmos tudo aquilo que para nós vem como atrativos. Já que nós sabemos que o que chama atenção aqui no nosso mundo material é exatamente a publicidade, a vitrine. São os chamarizes, né, que vão prender a nossa atenção. E nós temos isso no mundo em todos os lugares, em todas as situações. Então, embora nós sejamos constantemente provocados, estimulados e atraídos por todas essas ideias, por todas essas sensações que situações da nossa vida acabam provocando, a verdadeira conquista que nós temos que alcançar são exatamente as sensações do espírito, não as sensações do corpo. São as conquistas do espírito. Só que, na verdade, nós lembramos sempre, para concluir aqui o nosso raciocínio, que todo mundo aqui no nosso planeta, encarnados e desencarnados, desejam ser felizes. Mas a pergunta que nós fazemos sempre é: o que nós entendemos exatamente como felicidade? Você quer ser feliz? Quer ser feliz como? Eu quero ser feliz ganhando na loteria. Tá, é uma ideia sua. Eu quero ser feliz, usando mais uma vez a ideia do chocolate, recebendo ali doações diárias de tabletes de chocolate com todos os ingredientes. Eu quero viver a fama, eu quero viver o prazer, rodeado de pessoas que me estimulem, que me amparem. Cada um vai tendo ali. Muitas vezes nós não pensamos, né, nas grandes quedas, nos poços dos prazeres, mas muitas vezes queremos ali pequenos prazeres. Pequenos prazeres, mas que têm um preço alto. Então, o que nos é apresentado através desses ensinamentos, de todas essas filosofias que se afinizam com essas leis universais, com essas leis naturais, é exatamente a nossa reconstrução dos nossos valores, ou, na verdade, o desenvolvimento dos nossos valores. Então isso pode parecer apenas uma coisa teórica, algo que se encontra registrado num texto, mas nós precisamos transformar isso num elemento teórico, mas em algo que nós estejamos de fato vivendo. E cada um de nós, isso é uma questão subjetiva, cada um vai saber exatamente qual é o resultado da vivência que terá a partir do momento em que entrar em sintonia com esses ensinamentos, ou viver esses ensinamentos. Nós vamos fazer ali um sacrifício aqui, vamos ter uma dedicação ali, e vai ter um resultado para nós. Porque nós sabemos que nem sempre a proposta de felicidade que é apresentada para um tem o mesmo peso, tem o mesmo valor daquilo que é apresentado para o outro. Então nós queremos, sem dúvida nenhuma, alcançar a felicidade, estarmos ali ao lado de Deus, amparados por Jesus e tal, mas vivendo as coisas do jeito que nós estamos vivendo. Então as instruções que chegam para nós vêm exatamente isso, para podermos superar tudo isso que o mundo oferece para nós, nós precisamos inicialmente identificá-los. Depois nós precisamos transformar as nossas percepções, o valor que nós damos para isso tudo, para depois começarmos de fato a nossa jornada espiritual. Não esperemos alcançarmos o céu, o paraíso,
o mundo espiritual mais elevado, se nós inicialmente não vencermos a nós mesmos. E aí então entra a parte mais difícil, que é aquela luta travada dentro de nós, daquilo que nós desejamos ser contra aquilo que de fato nós somos. Então nessa luta, e que vai envolver ali conflitos, muitas vezes conflitos dramáticos, muitas vezes, tanto é assim que nós percebemos que nos casos mais extremos de uma pessoa que destrói a própria existência física através do suicídio, isso nada mais é do que o resultado de um conflito profundo que não foi superado, que não foi vencido. Daqueles que desistem da luta simplesmente porque não vêem saída. Então esse conflito que se trata dentro de nós será, sem dúvida nenhuma, muito mais enfrentado com muito mais eficácia se nós tivermos ali um caminho, tivermos ali orientações de como lidar com tudo isso, do porquê lidar com tudo isso. E aí nós temos então propostas filosóficas, propostas religiosas, propostas psicológicas. Nós vamos tentando criar, né? E nós podemos ver assim nessas últimas décadas várias propostas que foram apresentadas, né? Tivemos ali principalmente depois de Freud, depois de Jung e depois tantos outros pensadores do campo do psiquismo humano, que foram apresentando ali ideias, teorias. Tivemos ali uma proposta zen budista, depois o outro apresentou o esoterismo, o outro apresentou a terapia transpessoal, e fomos apresentando cada vez mais propostas exatamente para encontrarmos o nosso equilíbrio. Só que as propostas mais eficazes, sem dúvida nenhuma, são aquelas que nos proporcionam o equilíbrio e ao mesmo tempo também nos espiritualizam. Porque não adianta eu encontrar o meu equilíbrio no mundo material se eu não encontrar um sentido para a minha vida. Eu vou encontrar o equilíbrio, mas eu preciso ir além. Porque nós temos essa proposta de avançarmos cada vez mais. Então nós não podemos nos ver como seres restritos apenas dentro dessa pequena caixa que representa o nosso mundo material. A nossa condição de imortalidade, aceitemos ou não essa condição, porque isso para muitos depende de uma questão de crença. Você pode acreditar que é um espírito ou não acreditar. Algumas coisas existem, acreditemos nelas ou não. E os sermos espíritos traz para nós aí uma visão muito mais ampliada a respeito do mundo, a respeito de nós mesmos. Então, entendamos sempre essas portas que nos são apresentadas como situações que fazem parte do nosso cotidiano. Mas isso jamais vai superar o nosso livre-arbítrio. Nós andamos no corredor de um shopping center, tendo ali vitrines e portas por todos os lados. Nós entramos se nós quisermos. Nós já sabemos qual é o nosso caminho. Pelo menos nós que desenvolvemos essa compreensão. Seguirmos na direção desse objetivo é uma opção nossa. O caminho foi apresentado, o resultado também já foi, na teoria, mostrado para nós qual é o resultado que nós vamos alcançar. Agora é uma questão de nós conosco mesmo. É a luta íntima que nós vamos travar contra aquilo que nós somos, contra aquilo que nós desejamos ser. Então, pessoal, ante o Cristo Libertador, mais uma vez, então, entendendo exatamente a importância dessa mensagem trazida para nós, foi, então, o tema do nosso estudo de hoje. Que, sem dúvida nenhuma, é um tema que jamais vai terminar, sempre vai ter algo novo para nós aprendermos, algo a mais para nós compreendermos, exatamente porque somos ainda aprendizes, né, do Evangelho, agora entendendo o Evangelho, não o Evangelho que tem que ser decorado, porque o que nós vemos, infelizmente, é que muitas pessoas ficam, e muitas no sentido universal, no sentido planetário, se sentem muito felizes por decorarem seus livros religiosos, decorar a vida das personalidades que são representantes dessa filosofia, e se esquecem daquilo que é o principal. O que eles vieram fazer aqui? Vieram trazer uma demonstração, não vieram resgatar as pessoas daquilo que elas têm que viver. E é isso que nós começamos agora a entender o verdadeiro sentido da vida. E isso deve ser aplicado em todas as situações.
no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, no ambiente social. Onde quer que eu esteja, a proposta é sempre a mesma. Se Jesus diz, por exemplo, amai o teu próximo como a ti mesmo, onde tiver meu próximo, esse amor deve ser aplicado. Mesmo que seja aquele próximo que eu olho na televisão, que faz parte de um partido político, que faz parte de uma determinada sociedade, que não apresente para mim, ou que não provoque em mim nenhum tipo de simpatia. Esse amor deve ser aplicado principalmente nesses casos. Porque, como diz, né, nos ditados populares que nós temos, é muito fácil amar as pessoas que nós gostamos. Mas é extremamente difícil nós estendermos a mão para as pessoas que nós não gostamos. Mas o amor, ele é um só. A proposta do amor é, ou ame todo mundo, ou não diga que ama. Então nós temos que aprender a desenvolver tudo isso, como por exemplo nesse caso do amor. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Fizemos então aqui o texto número 172, Ante o Cristo Libertador. Então, fechando por aqui esse nosso encontro. Sem dúvida nenhuma, bastante coisa para a gente pensar, para a gente refletir, porque, como eu disse para vocês, é um ensinamento que não vai ter fim tão cedo, né? Até mesmo os espíritos mais elevados estão ainda tentando, né? Ou estão trabalhando para se aproximarem cada vez mais do verdadeiro sentido dessa filosofia. Se não precisassem mais trabalhar, é porque também já se tornaram cristos. Enquanto não são cristos, continuam ainda seguindo o exemplo daqueles que são. Então pensamos nos espíritos mais elevados, trabalham tanto quanto nós, só que num grau muito mais elevado, mas continuam ainda fazendo esse trabalho de aprendizado, porque também são aprendizes dos ensinamentos do Cristo. Mais uma vez, se nós pensarmos, quer dizer que Dr. Bezerra de Menezes, que é um dos mais eminentes espíritos aqui do nosso ambiente, ele não precisa mais aprender nada sobre aquilo que Jesus ensinou? Se não precisasse, ele seria tão grande como Jesus o é. Então, na verdade, vai evoluindo, mas aprendendo lições mais complexas. Enquanto nós estamos aqui no jardim da infância, aprendendo